Que Deus em Cristo venha abrir o entendimento das pessoas católicas para que eles não sejam enganados daqui para frente, mas que eles possam também procurar entender, né? Conhecendo mais uma passagem histórica que diz assim: as igrejas cristãs originais, com base na Bíblia, em 381, melhor dizer, depois de Cristo, o catolicismo dizia a Igreja dos Evangelhos. Em 304 depois de Cristo, os bispos começam a serem chamados de papas. Em 381 depois de Cristo, a Igreja cristã recebe o nome de católica. Substitui o culto pela missa, começa a batizar criança, instituindo o culto a Maria, mãe de Jesus. O purgatório começa a existir no ano 503 depois de Cristo. O culto às imagens de esculturas, venda de indulgências e hóstia substitui a ceia. Em 1950 depois de Cristo, Assunção de Maria contra o ministério de Cristo. Jesus diz para os crentes, desde Abraão até de todas as épocas, assim como Jesus fez, façais vós também. João capítulo 13, versículo 15, Jesus tinha quase 30 anos quando foi batizado. Lucas capítulo 3, versículo 23 e Mateus 3, 13. Não fala de batismo de criança, não. Fala que Jesus tinha quase 33 anos, quase 30 anos no caos. Então ele deu o exemplo para nós, como está lá em João capítulo 13 e versículo 15, para nós seguir os seus exemplos, como ele diz, como ele fez, façais vós também. Jesus não ensinou hóstia, ele ensinou para nós participar do pão e do cálice, como está registrado em Marcos capítulo 14, versículo 22 e versículo 23 e muitas outras citações bíblicas. Jesus deu um bocado molhado para Judas Iscariote. Após o bocado molhado, entrou em Judas Satanás, como está registrado no Evangelho de João, no capítulo 13, versículos 26 e 27. Quer dizer que os 12 apóstolos com Judas, quando Judas traiu Jesus, na última Santa Ceia, aí Jesus antecipou a ceia de Judas Iscariote, molhou o pão no cálice e deu para ele. E depois Jesus deu graça e deu os 11 discípulos. Então Jesus conhecendo o coração de Judas, já antecipou, dando um bocado molhado para ele. Não foi nem a ceia, foi um bocado molhado. Aqui nós observamos aqui, a seguir, muitos exemplos. Até os 33 anos vivi e conheci o ministério catolicismo, que não enquadra nas escrituras, porque não tem base bíblicas. Eu vivi nesse ministério, o qual eu declarei agora. O ministério de Jesus é biblicamente. Mateus capítulo 10, ele ali escolheu 12 discípulos, né? E depois ele escolheu mais 70 discípulos e mandou ir pregar o evangelho de 2 em 2. Jesus sendo ele a rocha, qual ele falou para os 12 discípulos que ele edificava sobre a rocha, e a rocha é ele. E não tinha nenhum maior do que o outro, todos eram iguais. E foram pregar o evangelho de Cristo de 2 em 2. Em Efésios 4:11, Jesus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, como está registrado no versículo 11 do capítulo 4 de Efésios e o versículo 12, o aperfeiçoamento dos santos. É isso que Deus faz. Tudo está registrado o que Deus fez, né?
E nós aprendemos de Jesus pelas Escrituras Sagradas. A Bíblia não diz católico. No primeiro século de Jesus, nem os discípulos conheceram católico. Não, porque não existia ainda. Veio existir 300 anos depois. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, como está registrado no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. O catolicismo derrubou o cristianismo em 381 depois de Cristo. 1119 anos, período que o cristianismo se dispersou. Mas Deus é maravilhoso. O mesmo império que dispersou o cristianismo, o mesmo império restaurou outra vez o cristianismo novamente. Em 1500 depois de Cristo, por Lutero, o cristianismo disperso se restaurou novamente pelo reformista ex-padre Lutero. Então, o mesmo ministério, o mesmo catolicismo que dispersou o cristianismo, o mesmo restaurou o cristianismo. Deus faz assim, por isso que ele falou, o próprio Jesus escreveu em Mateus capítulo 16, versículo 18, a parte B do versículo, dizendo que a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor. E não prevalece mesmo. Mesmo que ficou esses 1119 anos dispersos, esparramados pelo Brasil e o mundo inteiro, na época não existia o Brasil ainda, mas vamos dizer assim, que o mundo inteiro, na época que eles foram dispersos, eles agora retornaram novamente para Jerusalém, que é o país de origem, da onde foram criados, onde Deus estabeleceu o seu ministério lá em Jerusalém, onde Jesus nasceu, né, em Belém. Isso é muito importante nós saber disso, que Jesus não nasceu em Roma. Roma é outro ministério. O catolicismo é de Roma, não é de Jerusalém. Quando eu era católico, né, até os 33 anos, nada eu entendia. Ninguém explicava, ninguém falava nada a respeito do ministério que nós vivíamos, que muitos velhos hoje, no ministério católico, não sabem da origem do catolicismo, de onde é. E muito menos os seus líderes dão informação. Eles não dão informação porque nem muitos dos líderes sabem também. Porque só os maiorais que sabem, só os bispos, somos papa, qual muitos deles vivem hoje, já se converteram ao Evangelho, né? Já sabe de tudo e transmite a outras pessoas depois que eles se convertem ao cristianismo. E aí vai falar a verdade. Mas antes não falam. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus abre nosso entendimento. Aquele que é para ser salvo, Deus revela a salvação. Agora, aqueles que não hão de ser salvos, não revelam, não é revelada a salvação para eles. Eles continuam temendo, vivendo no ministério que a Bíblia não resiste, um ministério humano, criado pelos homens. E não é. O ministério verdadeiro é o de Jesus Cristo, que quando nós aceitamos Jesus. E eu acharia que não poderia ficar lá, né, registrado. Mas não, tive que dar baixa no meu registro, no meu nome, para que eu ingressasse o meu nome no livro da vida de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Inscreva-se no meu canal, curta e compartilhe com os amigos. E se preferir, comente aqui embaixo. Deus abençoe.